Ó, colocando para gravar essa aula, porque depois vai ficar disponível para os nossos alunos. Tá dando uma microfonia danada, né, gente? É, porque tá com celular, né? Eu acho que é aqui ou é aí, Valéria? Vê se melhorou. Melhorou. Vou baixar um pouquinho aqui. Tá escurinho aqui, mas tá tudo bem, né? Tá bom. Qualquer coisa. Pra mim não tá escuro, não. Você tá até bastante claridade. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal que está entrando aqui pelo Zoom, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa aula inaugural do curso de terapia quântica. E eu com a Valéria, né, que é a outra professora do curso, nós resolvemos abrir para o pessoal do Instagram e para todo mundo que tivesse aí interesse, dúvida, né, sobre o que é um curso de terapia quântica, do que se trata esse curso, né? E o que esperar de um terapeuta quântico. Porque quando a gente fala terapia quântica, né? Isso remete a uma coisa muito vaga. O que pensar a respeito, né? Do que se trata, né? É muito vago. Então, o nosso objetivo hoje aqui é esse, explicar para vocês, né, o que é essa metodologia, que se trata realmente de uma ciência, né? A gente até estava falando antes de abrir a câmera aqui do Instagram com vocês, que existem já pesquisas, né, que comprovam essa questão da energia. Quando a gente fala energia, nós não estamos falando de algo místico, religioso, né? Nós estamos falando de uma ciência. E eu queria primeiro, né, para quem não me conhece, não conhece a professora Valéria, a gente se apresentar, né, Valéria? Falando um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho. Então, você poderia começar, Valéria? Poderia, bem. Eu sou Valéria de Carvalho, eu sou terapeuta quântica há pelo menos 13 anos, né? Eu trabalho, meu carro-chefe, digamos assim, é o Body Talk, mas eu já Tá trabalho dando eco. dando eco. É o meu, peraí. Bem, acho que para mim tá tudo bem aqui. Como é que tá para vocês? Parou, agora tá normal. Tá, então eu já trabalho com terapia quântica há muitos anos, né? Tem 13 anos que eu sou terapeuta, meu carro-chefe é o Body Talk, como eu falei, mas já há muito tempo que eu tenho várias outras abordagens quânticas. Além disso, eu sou psicossomatista, então eu tenho pós-graduação em psicossomatismo, eu sou holoterapeuta e já tem algum tempo essa ideia de trabalhar com terapia quântica. Eu comecei no curso de uma outra colega, da Dani Carneiro, inclusive a Márcia chegou até mim por conta disso. Ela assistiu a aula sobre quântica que eu dei lá e ela se interessou muito. E a terapia quântica está aí, está em tudo, né? Tudo que a gente imagina, a forma de tratar, a forma de curar hoje em dia mudou muito, né? Não tem mais como falar em cura sem falar em terapia quântica. Não tem mais como tratar o homem, o ser humano, se não olhar ele em todos os 5 níveis de cura, não há como. E se não tratar em todos os níveis, o adoecimento acaba voltando, né? Então, por isso que estamos aqui nesse projeto. Estamos convidando a todos que caminhem conosco nesse momento, né? Aqui o som do Zoom. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Brentegani, sou psicóloga e minha formação também, né, em acupuntura e naturopatia me permitiu, né, estar aqui nesse curso junto com a Valéria.
E o que eu estava só complementando, né, o que a Valéria estava dizendo, é muito importante, né, gente, a gente ter um estudo aprofundado, porque é muito comum o terapeuta, né, receber o cliente e quando o cliente ele começa a ali verbalizar, dá aquela trava, o que fazer? Como ir além com esse cliente? Como entender realmente, né, o que está ali, né, oculto, escondido, né, influenciando na vida dele. E às vezes o terapeuta, por às vezes falta de conhecimento, o que acontece? Ele fica somente a nível ali superficial. Então ele vai prestar atenção muito no diálogo, no discurso do cliente, mas não o que está por trás, né, mascarado, né, que é realmente o importante da gente olhar, que é o trauma, né? E trauma, pessoal, é o que eu sempre falo, né, Valéria? Todo mundo, de alguma forma, sempre tem algum trauma ali influenciando na vida. E quando a gente pensou nesse curso de terapia quântica, ó, pessoal, eu tô olhando para os dois lados porque eu tô no Zoom e tô no Instagram. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Nesse vídeo, tanto o pessoal do Instagram, pessoal do Zoom. E eu tô aqui nos dois falando. E o que eu queria falar, né? Cortando o que eu falei, né, Valéria? Esse curso, ele traz justamente isso. Ele traz essa visão profunda que a gente precisa ter do cliente, essa visão que a gente precisa ter ali para chegar no trauma, né? Essa técnica de ir ali descascando todas as camadas para a gente poder olhar realmente para o trauma. Mas e aí? Descobri o trauma, o que fazer? Aí eu preciso ter técnicas, conhecimentos sérios, que gerem resultados, que tenham ali um embasamento profundo para tratar ele. Porque não adianta eu chegar no cliente, dar um relatório, né, explicar o trauma dele, se eu não souber tratar, se eu não souber ajudar ele a elaborar tudo isso. E esse curso, né, Valéria, ele foi pensado nisso tudo. Ajudar você, terapeuta, mesmo que não tenha aí muito conhecimento. Esse curso ele vai dar essa formação para você. Por isso que ele tem essa duração de 1 ano. Porque você vai conseguir galgar todos os degraus necessários, né, para você conhecer o seu cliente, né, analisar, né, para chegar lá no trauma e ter técnicas específicas para tratar. E a base, né, de todo esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui é da terapia quântica. E aqui eu quero convidar a Valéria um pouquinho para falar sobre o que é realmente terapia quântica. Esse curso ele vai trabalhar de uma forma com a terapia quântica integralista, ou seja, vai integrar técnicas, né, que vai ajudar o profissional ali a trabalhar dentro da terapia. E eu queria que a Valéria falasse um pouquinho sobre isso, né? Explicasse para vocês, desmistificasse o que é a terapia quântica, né? E o que esperar de um terapeuta quântico, porque isso é muito importante. A gente tem que saber, né? Quando alguém pergunta pra gente, o que a gente faz. Valéria, qual é o seu trabalho? Eu ajudo pessoas através das técnicas que eu utilizo, mas a gente tem que saber. Entendeu? Então, Valéria, é com você agora. Então, pessoal, a terapia quântica, ela está longe de ser uma religião, ela está longe de ser algo de fanatismo, algo que tem a ver com misticismo. A ciência quântica está aí para provar que nós somos seres que mandamos a nossa realidade. Na verdade, nós somos co-criadores literalmente. E o que determina a nossa realidade é o nosso pensamento e o nosso sentimento. Como é que funciona o nosso processo de cocriação, para vocês terem uma ideia? Quando a gente passa por um evento, associado a esse evento, cria um sentimento. Quando o evento e emoção e sentimento se grupam, cria um programa. Esse programa cria sinapses no nosso cérebro. Essas sinapses, elas passam a ficar atraindo mais do mesmo. Então, por exemplo, se na infância eu fui abusada por uma pessoa que eu confiava, né? Então, existia um evento, associado a esse evento existia um sentimento, seja culpa, seja vergonha, seja o que for. Eu criei um programa. Como eu era pequena, como eu era criança, ou como eu era, de alguma forma, eu não soube lidar com aquilo,
aquele programa, ele criou sinapses que vai ficar alinhando para a minha vida pessoas que vão estar o tempo todo voltando, abusadores. E abusadores não estou falando só em homem, estou falando qualquer tipo de situação abusiva. Homens, eventos. E por quê? Porque eu tenho um programa. Eu tenho um programa que cria sinapses viciantes. Mas enquanto eu não pegar e não olhar para esse trauma, eu não vou conseguir abordar, eu não vou conseguir desfazer. A gente chama de ressignificar e recontextualizar. Então, a terapia quântica, ela faz o que exatamente? Ela olha para esses programas, né? Então, ela vai olhar de fato. A pessoa chega no meu consultório com um sintoma. O que eu vou olhar? O que gerou aquilo? Como que eu vou fazer? Eu vou usar as técnicas que eu sei. Mas, primeiramente, eu tenho que entender qual é esse trauma. O que é que está gerando aquilo? Quais são os tipos de paradigmas viciados e viciantes que aquele cliente está trazendo até nós? E que se ele não mudar o seu padrão vibratório, se ele não mudar o seu padrão de pensamento, logo de sentimento, ele não vai mudar a sua realidade. Basicamente, o terapeuta quântico ele vai atuar nos 5 níveis de crença para fazer com que esse cliente eleve o seu padrão de vibração, promova uma expansão de pensamento. Se ele não expandir seu pensamento, se ele não expandir a sua forma de ver o mundo, de se ver no mundo, ele não vai mudar a sua realidade. Não adianta. Então, nós, como terapeutas quânticos, nós precisamos reeducar, no bom sentido, esse cliente. Nós não vamos passar por cima de livre-arbítrio nenhum, porque cada um escolhe o seu momento. Mas nós precisamos conscientizar esse paciente, ajudar a chegar numa consciência de que ele é 100% responsável pela sua criação. 100% responsável. Ah, mas eu estou vivendo uma vida infeliz, que eu detesto, um emprego que eu odeio. Eu criei isso. Mas como? É aí que entram as ferramentas quânticas. É aqui que entram as ferramentas quânticas para ajudar esse cliente a descobrir qual é o seu nível de responsabilidade. Como que ele está se responsabilizando nisso? Então, vamos supor que essa responsabilização vem no nível sistêmico, vem da família. Então, a gente vai ter ferramenta para abordar a família dessa pessoa, né? Esse sistema. Mas vamos supor que não, vem na mente. Ele tem um programa na vida intrauterina, que a gente, por meio de uma sessão, por exemplo, de Body Talk, de Theta Healing, a gente consegue chegar nessa vida intrauterina e chegar naquela emoção, aquele programa equivocado que a criança entendeu, que está gerando uma repetição de comportamento. A gente ressignifica, é como mágica mesmo, desfaz. Só que não é a magia do Harry Potter, é lei. A gente tem que, no primeiro módulo, né, que sou eu que dou o primeiro módulo, eu vou falar sobre as leis naturais. E lá vocês vão entender como é que funcionam essas leis que regem os nossos padrões de comportamento. Não existe milagre. Existe mudança de comportamento, existe pensamento associado a sentimento, associado à emoção que gera resultado. Né? Agora, o que esperar de um terapeuta quântico? O que vocês acham? Qual é o papel de um terapeuta quântico dentro de um consultório? Qual é a forma de pensar de vocês, de um terapeuta quântico? O que vocês imaginam que é um terapeuta quântico? Alguém gostaria de dividir comigo? Com a gente? Valéria, tá dando um pouco de eco com o Instagram. Pessoal, esse eco tá acontecendo porque nós estamos com o Zoom e com o celular ligado no Instagram. Então esse eco tá acontecendo mesmo por conta disso, tá? Não tem como melhorar.
O pessoal do Zoom, tá dando eco para vocês também? Muito forte? Não tá dando para entender? Tá tranquilo? Beleza. Então eu vou pedir um pouquinho de compreensão porque realmente eu não consegui melhorar essa questão aqui. Pessoal, quem tá no Instagram e tiver interesse de entrar, pega aí o link no WhatsApp com a gente, que a gente passa o link e aí fica mais fácil para vocês assistirem sem eco. Olha lá, Malu. Boa noite, Malu. A Malu tá no Instagram. A Vera. Boa noite. Então, Valéria, só complementando o que você estava falando, né? Quando a gente fala de terapia quântica, quais são as técnicas que a gente pode utilizar dentro dessa abordagem para trabalhar com o cliente? Várias. No nível físico, que a gente vai dar no nosso curso, entre algumas, né? A fitoterapia, né? A gente vai dar algumas que vão trabalhar com outras também, como que vão dar, vou trabalhar com eletromagnético, para você ter uma ideia. Auriculoterapia, a gente vai trabalhar com o corpo vibracional, os corpos vibracionais, por meio da cristalterapia, por meio da radiestesia, por meio dos corais de Bach. A gente vai estar trabalhando com o 5º nível de cura, que é um nível que a gente fala que é um nível de espiritualidade, que é a conexão nossa com o Criador. Isso depende da gente, por meio da meditação, algumas meditações. Tá? A gente vai estar trabalhando... O eco agora está muito forte. Espera aí. Então tá. Enfim, então a gente vai estar trabalhando com a constelação sistêmica, no caso aqui, a constelação na água, que é fantástico. Eu estou fazendo pós-graduação de constelação com a Fernanda e também estou fazendo pós-graduação em acupuntura com a Fernanda. E estou amando, fantástico. E estou aplicando na minha prática como terapeuta quântica e está sendo fabuloso. Então, assim, nós vamos dar inúmeras... A PNL, que a gente vai dar também. Várias são as técnicas que a gente vai aprender para lidar com os 5 níveis de cura, para nos tornarmos completos, ou pelo menos, digamos assim, para aguçarmos a nossa visão de terapeuta quântico. Porque o que é mais importante num terapeuta quântico? É saber muitas técnicas. Eu vou saber todas as técnicas possíveis que existem no mundo, vou me tornar um uau. Não. É você abrir a mente, é você abrir a sua percepção, né? A sua expertise, para olhar esse cliente e perceber, puxa, se eu trabalhar com essa abordagem, vai atingir tal nível de cura, e essa, e todas associadas, elas vão promover, porque vocês sabem como é que funciona. Eu não sei se vai ser útil, mas talvez seja útil aqui para vocês entenderem quais são esses níveis de cura. Imagine que, primeiro, a nossa cura, o nosso processo de espiritualização, o nosso processo de expansão de mente, o nosso processo de cura, ela é em espiral. Tá certo? Ela não é assim. Então, ou seja, a gente está aqui hoje trabalhando uma dor do abandono. A gente vai trabalhar aqui, daqui a pouco a gente vai dar uma volta, daqui a pouco a gente volta aqui de novo. Só que vai estar num nível mais profundo. E mais profundo, até que a gente limpa. Imagine um camalhaço assim, né? Um monte de papel que você pega um prego e bate com força. E aí você vai curando a primeira folha, tirando, até que chega um momento
que não tem mais a marca que aquele prego gerou naquela quantidade de folha. Esse é o processo da cura quântica através das ferramentas quânticas. É assim que as ferramentas atuam no corpo-mente da gente. Elas não atuam só no nível, numa camada só. Elas vão curando camadas e mais camadas e mais camadas, até que todo o complexo de dor seja curado e restabelecido. E só complementando, né, Valéria? Quais são esses níveis de cura que nós estamos falando? Vocês aqui têm alguma noção de quais sejam esses níveis? Não, Márcia? Adriana, Sandra, ninguém arrisca? A Marta, ninguém arrisca, gente? Ana Lúcia, pessoal do Instagram, ninguém? Bom, pessoal, quais são os níveis de cura? A gente entende que para a gente estar saudável, equilibrado, de bem com a vida, prosperando, né? Vibrando de uma forma positiva na nossa vida, nós precisamos estar bem em todas as esferas. Então, física, nós precisamos ter saúde física, né? Nós precisamos ter saúde mental, emocional. A gente tem que olhar também para a esfera sistêmica, epigenética, né? Ou seja, o que carregamos no nosso sistema familiar, que nos influencia aí o tempo inteiro de forma positiva ou negativa, né? Nós já sabemos pela epigenética que, através de pesquisa, que todas as experiências traumáticas, negativas, conflitos, experiências de guerra, abuso, vividas ali pelos nossos antepassados mais próximos, ou seja, avós, bisavós, são herdados e ficam ali impressos nos nossos genes. Então, essa esfera sistêmica, ela tem ali uma comprovação que aquilo lá fica na gente. E a forma com que a gente lida com a vida, a gente olha para a vida, isso vai nos influenciar ou não, tá? Quando eu falo de epigenética, eu não estou falando só de coisa negativa, eu estou falando de coisa positiva também, né? O que a gente chama de campo mórfico positivo. E também eu falo de doenças. Por que uma pessoa, às vezes, ela tem no gene dela, por exemplo, a diabetes e ela não se manifesta? Porque o ambiente influencia para aquilo lá, né, seja bloqueado ou desbloqueado na vida dela. Então, através dessa esfera sistêmica, né, a gente entende também que a gente pode mudar muita coisa na nossa vida, mas a gente tem que olhar para isso também. O que está influenciando, né, negativamente, que está ali bloqueando a gente, e a gente às vezes não tem nem noção, porque é muito inconsciente. E por último, a esfera energética. E, gente, quando a gente fala esfera energética, é o que a gente estava falando antes de iniciar essa live aí no Instagram. Não tem nada a ver com espiritismo, com religião, não é isso. Quando a gente fala terapia quântica, esfera de cura energética, não é isso. Só que é o seguinte, a maneira com que você leva a vida, a maneira com que você olha para os seus problemas, que você lida com as suas dificuldades, isso é energético. Porque isso vai influenciar nos seus resultados, na sua vida, no dia a dia, inclusive nas suas emoções. Eu falo muito num vídeo, quando a gente começa a falar de análise psicossomática, que, na minha opinião, tá, pessoal, com toda a experiência que eu tenho até hoje, tanto dentro da acupuntura, da naturopatia e da própria psicologia, o primeiro desequilíbrio que a gente tem é energético. A doença física, ela é o último desdobramento, né, que vai ali refletir no nosso corpo. Então, a gente tem que trabalhar o cliente quando entra dentro do nosso consultório nessas 5 esferas. Mas para a gente trabalhar nessas 5 esferas, a gente precisa ter técnicas. Por isso que a gente pensou nesse curso, né, em ofertar para vocês essas técnicas, né, porque essas técnicas do reiki, da naturopatia, aurículo, dos florais, da constelação na água, da análise psicossomática, entre outras aí que a gente vai ver durante o curso, vai permitir, né, com que você tenha ali um arsenal de ferramenta e vai poder, no momento certo, fazer a sua intervenção trabalhando nessas esferas.
Porque, pessoal, se a gente tiver um desequilíbrio em alguma dessas esferas, desequilibra tudo. Uma pessoa, por exemplo, com uma dor nas costas crônica, ela não vive, ela entra em depressão se ela não olha para essa dor. Tá entendendo? Uma esfera afeta a outra. Então, isso é muito importante pra gente, como terapeuta, né? Ter sempre em mente o que o meu cliente está precisando nesse momento e qual é a ferramenta que eu vou utilizar com ele naquele exato momento. Sessão a sessão, tá? Por isso, gente, que esse curso ele vai dar para vocês 8 certificações. Porque nós queremos habilitar vocês, né, a trabalhar com todas essas técnicas, não de uma forma rasa, né, mas de uma forma bem ampla. Por isso que a gente tem aulas ao vivo, aulas gravadas, todo o material disponível no curso, fora as tutoria, né? A Adriana já é aluna, né, sabe como que é aqui, né, Adriana? Então, quais são as certificações que a gente vai oferecer? Quais são essas 8 certificações? Terapia quântica, né, que vai te habilitar a ser um terapeuta quântico, né? Essas certificações são feitas pela IPC, Instituto Praxis, que é a instituição que a gente está trabalhando nesse curso, tá? Vai ter a certificação de análise psicossomática, e aqui vocês vão ter uma visão bem ampla, né? Para olhar ali para o sintoma do seu cliente, para a doença física do seu cliente, e ter uma noção da emoção que está desequilibrando, né? Às vezes do trauma transgeracional, né, ou intrauterino, que pode estar ali relacionado a essa esfera, né, da doença dele. Nós sabemos disso, que existe aí uma conexão muito grande. Nós vamos ter a certificação em naturopatia, e na parte de naturopatia, como a Valéria falou, né, nós vamos aprender sobre dietoterapia, né, com base na medicina chinesa, tá, pessoal? É o nosso embasamento que a gente vai trabalhar nesse curso. Fitoterapia chinesa, florais de Bach, né? Tudo isso para que vocês possam ali olhar para o cliente e falar: nossa, você está precisando disso aqui e eu tenho como te ajudar. E eu tenho o fundamento correto para saber o que eu vou passar para o meu cliente nesse momento. É isso. A auriculoterapia. Por que a gente pensou nesse curso de auriculoterapia? Porque a aurícula, além dela tratar, né, questões emocionais, como a ansiedade, a depressão, a instabilidade emocional, ela também atua nessa esfera física. Então, se o seu cliente está ali com dor, com algum problema orgânico, as técnicas de auriculoterapia vão ajudar você a equilibrar isso aí no seu cliente. E ela é uma técnica também de cura energética, né? A medicina chinesa vem desse equilíbrio, né, das energias, yin e yang, essas coisas todas. Então, a auriculoterapia é uma técnica, além dela ser de fácil utilização, né, porque é na orelha do cliente, ela gera ali muitos resultados. E você pode atuar, por exemplo, com a auriculoterapia em questões relacionadas a vício, emagrecimento. Então, é um leque assim, de possibilidades imenso que vocês podem atuar aí com essa técnica. Constelação na água, né, que é o queridinho da IPC, é uma paixão, que é uma técnica que vai ajudar você a fazer o seu cliente, né, ele ter um insight, a despertar, entender o problema dele. E eu gosto muito da constelação porque ela joga no nosso colo, às vezes, o que meses de terapia a gente precisa para descobrir. E ela atua nessa esfera sistêmica e epigenética que eu estava falando para vocês anteriormente. E aqui, essa é uma técnica que ela vai ajudar, às vezes, no sentido que você trabalha com a constelação com seu cliente, ele sai dali com uma percepção muito grande para elaborar os seus problemas, os seus conflitos, né? Ele olha diferente para a vida através das constelações. Então, a gente achou muito importante colocar esse módulo também para agregar aí, né, na profissão de vocês. E por isso que a gente está dando uma certificação para cada modalidade, porque são técnicas muito específicas e vocês vão ver, né, o tanto de conteúdo que vai ser teórico, prático e em vídeo também. Bom, depois a gente tem a formação em Reiki, nível 1, 2 e 3, né?
A Valéria estava falando um pouquinho para a Sandra sobre o reiki, né? Tirando as dúvidas dela, que é uma técnica que vai trabalhar aí na cura energética do cliente. Quer falar um pouquinho sobre isso com ela? Se alguém aqui tem dúvida sobre o que é o reiki? Então, a Sandra perguntou mais cedo sobre a questão do reiki, ela tinha algumas dúvidas a respeito, e a gente estava falando, né? Que o reiki, na verdade, o universo funciona à semelhança de sintonização de rádio, como se fossem rádios, né? Emissoras de rádio. Então, quando a gente vai mudar de estação, a gente muda o dial, né? A mesma coisa a energia de reiki. A gente é sintonizado. A gente é trabalhado nos chakras de tal forma, né, no nosso campo, no campo do aluno, no campo do profissional de reiki, para que ele acesse, ele eleve o seu padrão vibratório até alcançar a frequência reiki. Né? Quando a gente está sintonizado naquela frequência reiki, nós passamos a ser um canal, a canalizar essa força, né, energética, chamada reiki. E como é que o reiki atua no corpo? Como é que ele cura o nosso organismo? Ele vai atuar no nosso núcleo da célula. Ele vai promover uma elevação da vibração das moléculas. E à medida em que as moléculas vão vibrando, elas vão jogando para a superfície os conteúdos que estavam armazenados naquele campo. Como é Valéria, dá uma licencinha. Eu vou desconectar do Instagram, porque tá dando muita microfonia. Aí o pessoal que tá no Instagram, solicita o link aí, que tiver interesse em continuar com o vídeo, e entra pelo Zoom, tudo bem? Então, pessoal, uma boa noite. E eu vou desconectar aqui do Instagram, porque não tá dando, né? Tá muito difícil de entender. Boa noite, pessoal. Então, como funciona? Então, essa energia vai atuar no núcleo das células, das nossas células que estão com o adoecimento, na verdade, com o acúmulo energético adoecido, com a somatização. Ela vai promover a desintoxicação, digamos assim, por meio da vibração acelerada, da elevação do padrão vibratório dessas células. Uma vez em que essas células vibram a uma velocidade, né, a uma frequência X, elas põem para fora os conteúdos armazenados, né? Porque tem duas maneiras da gente acessar o conteúdo. Uma, a gente vai direto ao conteúdo e aí limpa a somatização. A outra é ir direto à somatização e aí libera o conteúdo. Então, são formas distintas de curar. O reiki atua de uma forma, por exemplo, o baritoca atua de outra. Cada ferramenta atua de uma maneira distinta. Por isso que é bom usar as técnicas em conjunto. E aí, esses conteúdos, eles vão vir para a superfície. De que maneira? De várias maneiras. Às vezes por meio de sonhos, às vezes por meio de uma gripe, de um processo alérgico. Eu já tive caso de um paciente meu ter pneumonia depois de um tratamento. Então, somatizou de tal forma que passou algum tempo, ele desenvolveu uma virose que e desencadeou, acabou se encaminhando para uma pneumonia. E é assim que a energia reiki, ela trabalha com a frequência alfa, porque algumas energias trabalham com a frequência beta, com a frequência teta, com a frequência gama, vão variar, tá? Então, o reiki atua com a frequência alfa e dessa maneira se produz a cura dentro do nosso corpo-mente. Alguma dúvida sobre isso? Ou querem perguntar alguma coisa a respeito? Pessoal, vocês estão tendo alguma dúvida sobre o que é o curso de terapia quântica, o que ele oferta?
Tranquilo? Não, eu não tenho dúvida, não. Eu acessei lá, aí tem os PDFs, eu estava lendo, né? As aulas ainda não foram disponibilizadas, não, né, Valéria? Ah, tá. Ó, pessoal, quando vocês entram na área do aluno, tem os PDFs. Dentro dos PDFs tem os links das aulas para você clicar e assistir. É assim, tá? Por isso que você não viu o vídeo. Que nem esse vídeo agora a gente coloca ali fora, né? Mas as aulas gravadas elas ficam dentro do PDF. Então você vai abrir no momento certo. Você Você vai vai lendo o ter o PDF link do vídeo e a lá, você clica em altura cima, você vem vai ser visual. direcionada para assistir. Seu microfone tá desligado, Márcia. Tem que abrir ele no Acrobat, né? Uhum. Não, beleza. Eu vi agora. Qualquer dúvida, tá? A Márcia, a Adriana, né? O pessoal que já tá no curso, né? E vai ver esse vídeo depois também. Tem gente que não tá aqui. Entra em contato comigo ou com a Valéria. Nós temos uma equipe técnica, né? Que cuida do nosso site, que ajuda vocês ali no que vocês precisarem, tá? Com essa parte de acesso, essas coisas todas. Então, em momento nenhum, vocês vão estar sozinhos no curso. E qualquer dúvida do conteúdo, para facilitar para vocês, então o módulo 1, né, que é a terapia quântica, é a Valéria que está ministrando, né? Então, se vocês quiserem tirar dúvida sobre isso, vocês vão falar diretamente com a Valéria e ela vai estar à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Quando o módulo for comigo, que por exemplo, o segundo módulo de análise psicossomática é comigo, as aulas ao vivo são comigo, vocês entram em contato comigo para tirar as dúvidas, porque aí facilita, tá? Valéria, depois eu vou passar para você o contato de cada uma que está no curso e eu vou passar o seu contato para elas também, para que elas entrem em contato. Ou eu peço para colocar lá na área do aluno o link com o seu contato, pode ser? Tá ótimo. Porque aí facilita. E eu queria também, né, dentro dessas 8 certificações, a gente não falou da radiestesia e da programação neurolinguística. Então eu vou falar aqui da programação neurolinguística, porque que a gente colocou nesse módulo para vocês, nesse curso, quer dizer. E aí depois a Valéria explica um pouquinho a radiestesia para quem não conhece, tá? Porque é um módulo que a Valéria vai dar. Então a PNL, gente, eu coloquei para vocês justamente para vocês desenvolverem ali a habilidade de lidar com o cliente, a fazer rapport com o cliente, a fazer uma leitura corporal em cima do cliente, porque a gente sabe que muitas vezes ele vai ter resistências, ele não vai falar o que realmente é preciso. Então a PNL vai justamente dar esse suporte para vocês, essa visão, para que vocês consigam acessar o cliente além do que ele diz. Eu falo, né, que 7% é linguagem verbal, mas 93%, gente, é leitura corporal, é leitura de expressão, né? A leitura do próprio biotipo do corpo diz muito sobre o cliente. Então, para a gente acessar, né, os traumas, a gente precisa ter esse feeling, essa percepção. E aí temos o módulo de radiestesia, que a Valéria vai explicar um pouquinho para vocês. E antes dela falar, né, eu queria falar, pessoal, em momento nenhum vocês precisam ter insegurança para atender. A cada atendimento que a gente realiza, nós vamos criando mais experiência, mais segurança, mais visão, mais percepção do que a gente precisa fazer. Então, é claro que é muito importante todo esse conhecimento teórico que a gente está colocando aqui para vocês, toda a prática que vocês vão realizar, o módulo de constelação vai ser muito prático também, né? Mas vocês precisam ir praticando. E quando eu falo praticar, não é você pegar, atender um cliente já de uma vez. É o dia a dia de vocês. É a análise, a visão, nas relações, né? No dia a dia, no contato com as pessoas, né? Para vocês ir desenvolvendo esse feeling. Então, em momento algum, eu quero que a insegurança, o medo, ou será que eu vou conseguir,
pare aqui nesse grupo, porque vocês vão conseguir. Nós pensamos um curso que realmente vai dar todas as condições que vocês precisam. Mas para isso, gente, vocês têm que estar entregues, conectados, né? E disponíveis para o curso. E praticar. Praticar, praticar, praticar. E sempre vai ter, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu podia ter melhorado isso. Ótimo que vocês conseguiram ver onde vocês falharam, porque a gente falha mesmo. O ser humano é falho. Só que essa capacidade de ver ali as suas falhas é o que vai fazer você evoluir a cada terapia, que vai fazer vocês gerarem ali resultado. E, gente, é uma dica que eu dou desde já. Não veja o cliente como um cifrão. Ali tem um ser humano, uma pessoa que confiou em você e está precisando de você. E o seu objetivo é, como adulto, ajudar essa pessoa. Quando eu falo adulto, gente, é que a gente não vai ser pai e mãe de cliente. Nós vamos prestar o nosso serviço, nós vamos ajudá-lo e no momento em que ele se sentir pronto, nós vamos sim dispensá-lo. Ninguém vai enrolar cliente para ganhar dinheiro, porque o cliente, ele percebe isso aí. É uma coisa que o cliente percebe e ele fala para as pessoas. Agora é muito melhor o cliente falar, poxa, eu fui na Adriana, eu fui na Márcia, eu fui na Ana Lúcia, ela me ajudou e eu tô outra pessoa. Isso é muito importante, integridade em tudo que a gente faz. E quando a gente faz com integridade, a gente faz com respeito, com amor e conhecimento, gente, o negócio dá certo. E se vocês tiverem aí alguma dúvida, né, se vocês já estão aí no mercado e quiser tirar dúvidas, Fernanda, como que eu faço, como que eu começo, como que eu atraio meu cliente, nós vamos dar esse suporte para vocês aqui, tá bom? Eu falo demais. Só um minutinho, eu não tô conseguindo abrir a aula. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Você tá na área do aluno? Tem que estar conectado, né? Eu não tô entendendo. O que você tá falando? Você tá na área do aluno? Esquece. É porque eu baixei o PDF e aí eu tô tentando abrir. Não é assim, não? Você pode baixar o PDF pro seu computador e abrir para fazer a leitura. A hora que tiver o link, você clica, vai direcionar no vídeo. Você tem o Adobe? Tenho. Eu não consigo compartilhar minha tela aqui, senão eu ia mostrar para vocês que eu tô com ele aberto. Até aparece aqui, capítulo 1, Mecânica Quântica e seus difusores, videoaula 1. Mas é uma imagem estática. Não tem. Eu vou dar uma. Nela. Amanhã eu vou pedir para o Flávio dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Peraí, que eu vou entrar agora na área do aluno aqui. Peraí. Enquanto ela vê isso, vamos falando sobre a radiestesia, então, né? Ela falou para eu falar? Isso. O que é radiestesia? A radiestesia, ela vai mexer muito com a questão da sincronicidade, que a gente fala muito quando eu falo sobre terapia quântica, nesse primeiro módulo, né? Então, a radiestesia são gráficos radiônicos, são desenhos quânticos, que ele tem uma vibração e que ele é capaz de regular o que você quiser. Então, por exemplo, o decágono. O decágono é uma figura geométrica de 10 lados, e ele tem por função, quando você, por exemplo, coloca o nome de uma pessoa e bota dentro de um decágono, aquele decágono ele vai extrair, como se ele fosse amplificar o DNA, a energia daquele nome. Uma vez que você faz aquilo com aquele pedaço de papel, você vai colocar naquele gráfico radiestésico que você
escolher. Então, vamos supor que seja o, o que cura o físico, que trabalha todo o físico da pessoa. Você coloca ali e vê por quanto tempo você vai deixar. O que aquele gráfico vai fazer? Ele vai acessar o seu campo por meio do seu nome, com a impressão digital do seu nome, porque estamos falando de quântica, a gente estamos falando de magia, tá? É quântico, tá? Por que as pessoas usam roupa umas às outras e captam a energia da outra? É porque é magia? Não, é porque a roupa fica com a nossa energia, né? Então, quando a gente doa para alguém, a pessoa usa, ela vai estar se envolvendo com a nossa energia, o nosso cheiro. E a gente consegue curar por meio dos gráficos radiestésicos. Os gráficos radiestésicos, eles são tão usados, que eles são inclusive usados na polícia, na investigação, para saber se a pessoa está morta ou viva. Então, os gráficos radiestésicos, eles têm a capacidade de mensurar tanto o campo vibratório da pessoa, né? A vibração que eu digo é a quântica, a energia mesmo, de vivo ou morto, né? Ele é capaz da pessoa saber se a pessoa, se aquele pedaço de fio de cabelo, esse pedaço de roupa, de uma fotografia, se aquela pessoa ela está bem ou não, se a pessoa está viva ou morta. Porque por meio da frequência que aqueles gráficos são capazes de extrair daquela cultura. Então, a radiestesia, ela é um trabalho, né, de cura que você vai orientar o seu paciente a fazer. Né? Você vai orientar. Você pode fazer você mesmo, mas não tem muito valor. Você vai e pede que a pessoa faça por tanto tempo. Tome uma água, né, imante. A gente vai trabalhar muito com imantação de água. Volto a falar, não é magia. Estamos falando de vibração, de afinação, como a gente afina um instrumento musical. Tá? Diapasão. Tudo bem? Viu aí, ô Fernanda? Realmente tá com problema. Eu tô tentando mudar lá no site. O vídeo não tá abrindo. Valéria, eu não atendo ainda, entendeu? Eu, assim, eu estou fazendo esse curso porque, pelo atendimento que eu fiz com você, eu estou fazendo, é maravilhoso. E se futuramente eu for atender, já é mais ferramenta. Mas eu estou encantada, assim, com a transformação. A minha irmã está aí, ela não quer mostrar a cara, mas ela... Irmã! É a Não tô fugindo Marta. de você não, viu? Tô fugindo de você não, viu, Marta? Aí ela falou assim, ela falou assim, eu não acredito na transformação. Aí eu penso assim que é uma ferramenta maravilhosa. A terapia quântica, ela modifica mesmo. Por quê? Porque ela não faz só... Não é efeito placebo, gente. Não é placebo. Não que eu tenha nada contra placebo, porque o placebo mexe diretamente com a sua forma de pensar e vibrar. Mas é real. É porque é lei natural. Entende? É lei quântica. Quando a gente entender, quando nós como terapeutas entendermos o que são as leis naturais, as leis cósmicas e como elas nos regulam, a gente vai entender que não existe mais magia, existem regras, existem leis, e que se são leis, a gente muda a nossa conduta para a gente se adequar a essas leis e seguir o fluxo delas. É simples assim, não tem mistério. É por isso Para você, né, Valéria, que está há muitos anos, não tem mistério para você, porque para a gente é só Não mistério. tem mistério, gente. É técnica, é método, é vocês conhecimento. Por isso começarem que a... módulo a módulo a gente vai trabalhando isso com vocês, entendeu? Para que vocês desenvolvam essa mesma percepção que eu tenho, que a Valéria tem, né? Não é uma coisa impossível, é construído.
esse feeling, essa Parece, construída. parece mistério. Uma vez perguntaram se o que eu tinha era mediunidade. Ai, não, porque você tem mediunidade. Eu falei, gente, não é. É quântica, é lei. Todo mundo tem isso, todo mundo tem essa percepção, todo mundo tem essa capacidade, essa habilidade de acessar esse campo. Todos nós. E é por isso que a gente precisa das ferramentas quânticas. Porque sem as ferramentas, nós não conseguimos ajudar de maneira efetiva. Porque, veja, vamos falar dos 5 níveis de cura. São 3 níveis, né? Os primeiros 3 níveis são pessoais, os 2 são transpessoais. Os 3 níveis geram energia para que haja a cura nos outros níveis. Então, é tudo integrado. O físico, o eletromagnético, né? O mental, todos eles aqui, eles vão dar energia para que a gente acesse o sistêmico. E aí, quando a gente acessa o sistêmico, a gente cura o resto tudo. Entende? Porque o 5º nível, aí é uma coisa nossa com o Criador. Já ouviram falar naquele momento em que o Cristo foi lá para a montanha e ficou lá não sei quantos dias em contato? Daí vem a meditação, que a gente vai passar para vocês. Essa capacidade que a gente tem de meditar, de esvaziar essa mente, de ser uno com esse Criador, né? E esse Criador aqui, eu não estou falando de religião não, viu, gente? Estou falando de Criador energia, frequência, gente. Então vamos falar quanticamente, vácuo quântico. Cosmos, né? Para quem entende através dessa palavra, é energia, né, Valéria? É energia. Eu não estou falando de Deus religioso aqui, não. Deus na visão religiosa, não. Eu estou falando na visão macro, né? Quando a gente perceber que nós somos uno com a energia, porque esse primeiro módulo vai explicar tudo direitinho. Por que a gente é capaz de mudar a nossa realidade? Porque quando a gente percebe essas leis, não tem mais mistério. Agora é auxiliar o nosso paciente, na verdade não é nem paciente, né? O nosso cliente, a gente não deve chamar de paciente. A gente deve ajudar a auxiliar o nosso cliente. Como eu falei, o mais importante é que ele entenda a sua autorresponsabilidade, sem julgamento, viu? Não estou falando aqui de culpa, não. Dá uma licencinha, Márcia, eu consegui arrumar, tá? Já. Sai da área do aluno, entra de novo, que já tá atualizado lá na página. Qualquer problema, tá, pessoal? Vocês entram em contato, que assim que eu posso, eu já dou um jeito aqui. Tá bom, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Gostariam de perguntar mais? Não, agora vamos estudar, né, Valéria? Vamos estudar, né? Vamos estudar. Eu só quero fechar com uma coisa aqui. Vocês podem ter certeza, né, que eu e a Valéria, o que a gente fez nesse curso foi integrar o muito que ela sabe, e eu não vou ser modesta, o muito que eu sei também, viu, gente? Porque eu tô numa jornada aí de quase 12 anos de formada, de psicologia, eu tenho um monte de curso, eu faço mestrado, eu dou aula de pós-graduação, eu faço, né, a quem me conhece, a Adriana tá comigo, a Valéria sabe, né, eu sou daquelas, né, que vamos falar pau pra toda obra e abraço o mundo com os 2 braços e 2 pernas. Então, o que nós fizemos aqui foi integrar o que a Valéria sabe de muito, que é essa parte quântica, e o que eu também sei e posso colocar para você. Aqui, nós duas, nós estamos dando o nosso melhor para que vocês saiam daqui com diferencial, tá? Então, não é que eu tô querendo elevar a Valéria, me elevar, não. O que eu quero dizer é que vocês se sintam seguros, porque mesmo que vocês não sejam, vocês vão sair daqui terapeuta. Conte com a gente para o que vocês precisarem.
Mais uma vez, a Adriana está aqui, ela pode confirmar, ela já é minha aluna de outro curso, né? Eu abraço mesmo, né, Adriana? Não tem intenção, a qualquer momento. O que eu puder fazer, o que a Valéria puder fazer, a gente vai fazer por vocês. E é claro, dúvida, vocês não precisam tirar só na aula. É o que eu falei, vocês entram em contato com a gente. Na medida que a gente vai podendo responder, nós vamos tirando. E claro, né, se for uma dúvida que já vai ter uma aula, vocês vão entrar, vocês podem tirar na aula também, tá bom? Então, gente, eu queria agradecer imensamente aqui a participação de vocês, né? Não deu muito certo abrir o Instagram com o Zoom de uma vez, esse problema de microfonia. Normal. Mas eu espero que a essência desse curso a gente tenha conseguido passar para vocês aqui nessa aula. Eu que agradeço. Obrigada. Ficou alguma dúvida? Gostariam de perguntar mais alguma coisa? Gostariam de... Sandra, você quer falar alguma coisa? Gostaria de fazer alguma colocação? Adriana? Marta? Dúvidas eu tenho um monte. Mas só mesmo fazendo curso, né? Fazendo o curso vai ficar mais, assim, digamos assim, vai trazer mais informações e vai esclarecer muito mais coisas. As aulas, né, sobre quântica, pelo menos, que é o primeiro módulo, né, tem muita informação nos vídeos, os vídeos são longos, tem muito conteúdo, mas, assim, né, vai dar, é só fazendo mesmo para poder ter mais, né, clareza, esclarecimento. E assim... Oi? Oi? Eu estava na fila. Pode falar. Pode. Adriana. Né, de aluna, eu gostaria de reforçar isso que vocês falaram. Eu sou psicóloga clínica e eu me vejo hoje, né, com a necessidade de fazer esse curso justamente pensando em ferramentas de trabalho. Eu sinto falta hoje disso. Algumas eu acredito que eu consegui conciliar, né, como psicóloga, e outras eu acredito que eu vou conseguir conciliar de outra maneira, num outro, né, horário, no pronto-socorro, né? Isso que é importante falar aqui, né? A gente tem esse problema. Quem é psicólogo aqui, além de mim, da Adri, acho que a Sandra também. A Marta é psicóloga, a Ana Lúcia, alguém mais aqui é psicóloga? Eu não. Então, quem é psicólogo, gente, tem o problema do Conselho Regional de Psicologia, né? Então, quando a gente vai trabalhar com técnica integrativa, é o que eu falei no início, a gente não trabalha no âmbito clínico. Quando a gente vai trabalhar com essas técnicas, eu não sou psicóloga acupunturista, psicóloga naturopata, psicóloga integralista, não. Eu não posso me expressar dessa forma porque o conselho, o CRP, ele não reconhece essas técnicas integralistas, essas técnicas quânticas como prática do psicólogo. Então, quando você é psicólogo e vai trabalhar com essa técnica, você tem que deixar muito claro para o seu cliente: eu sou psicóloga de formação e trabalho em conjunto com técnicas integralistas. Porém, se você estiver procurando um trabalho psicoterapêutico, uma psicoterapia, você vai ter meu trabalho como psicólogo. Agora, se você veio em busca de ferramentas, né, mais ampla para olhar ali para sua questão, eu trabalho com técnicas integralistas. É outra especialidade que eu tenho. Então, além de eu ser psicóloga, eu sou terapeuta integralista. Tem que deixar isso muito bem claro, gente, quando a gente é psicólogo, porque o conselho pega no pé. A gente fala muito sobre isso, né, Adriana? Mas é aquela coisa, né? Infelizmente, por esse problema do CRP, a gente fica muito limitado às técnicas da psicologia. E nem sempre a gente consegue, né, Dri, chegar ali no que a gente precisa com o cliente sem usar outras técnicas. Mas a gente tem que deixar isso bem claro para o cliente. É integridade, né, gente? Se o conselho não permite, a gente não pode misturar mesmo. Então, se uma pessoa me procura para fazer acupuntura, ela tem acupuntura. Se ela me procura para trabalhar como psicóloga, eu trabalho com psicologia, separado, gente.
gente, numa boa. Se ela faz psicoterapia comigo e ela quer outra técnica, são sessões diferentes. Nunca a mesma sessão. É a única coisa que vocês precisam aí diferenciar, tá bom? Já na minha prática, eu integro tudo. Porque eu sou, como eu falei, a minha prática, a minha técnica, meu carro-chefe de técnica integralista é o Body Talk. E no Body Talk System, a gente integra tudo que a gente sabe. Por isso que eu comecei, eu iniciei como Body Talker purista. Né? Eu era só Body Talker e pronto. E fui me especializar para poder ter um conhecimento mais profundo da psique humana, porque foi a área que eu escolhi. Só que chegou um momento que eu precisei conhecer outras ferramentas. Por quê? Porque eu precisava de informações. Eu precisava entender coisas que a minha abordagem não acessava mais. Tinha coisa que eu precisava saber que não é que tinha esgotado, mas que, como é que funciona? Quanto mais a gente sabe, mais amplifica a nossa intuição. Lembra da expansão de consciência? Expansão de mente? Como é que funciona o nosso foco? Hemisfério direito e esquerdo do cérebro em sintonia. Para o nosso cérebro direito, que é intuição, funcionar direito, a gente tem que ter material no nosso hemisfério esquerdo. Então, como que a gente vai ter um foco, uma intuição assertiva, se nós não tivermos subsídio, se nós não tivermos informação? Não tem como. Então, eu comecei a buscar informação e comecei a fazer técnicas, estudar práticas integralistas para ter conhecimento. E aí, um belo dia, eu consegui associar tudo no meu próprio cliente. Então, quando eu abro o campo do meu paciente, o próprio campo me direciona para qual ferramenta que eu vou utilizar ao mesmo tempo. Na verdade, eu não aplico só uma ou só outra. Então, vai ter um item, por exemplo, o fígado, está com problema no fígado. Só que eu preciso aplicar no fígado uma técnica sistêmica. Então, eu vou acabar usando a técnica sistêmica. Mas não só me pede para usar, por exemplo, uma cristalterapia. Eu vou aplicar a cristalterapia. Por quê? Porque é a ferramenta que vai estar em afinação para acessar o que o fígado precisa ser acessado. É igual a chave. Sabe a chavinha? Tem aquela chave certa para a porta certa? Não adianta você pegar uma chave errada e enfiar na porta que não vai abrir. E é por isso que a gente precisa ter essas técnicas integrativas. Porque vai ter situação que só aquela chavinha lá vai abrir. Não vai adiantar botar essa técnicazinha aqui, porque não vai funcionar. Ou pelo menos não vai funcionar da melhor maneira. E é daí que vem a necessidade de ter informação. Eu acho que é isso que é o mais importante. Sim. E como a gente vai utilizar, creia, vocês vão saber. Cada um vai agir da sua maneira, porque cada um de nós é ímpar. É percepção, pessoal. E isso vocês vão adquirindo módulo a módulo. Por isso, que outra coisa que é importante falar, faça com calma. O conteúdo é muito denso. Embora sejam 12 meses de cursos, vocês, após esses 12 meses, vocês vão continuar podendo acessar o conteúdo, tá? É vitalício, ficar no grupo de alunos, nós vamos, conforme as turmas vão rolando, né? Nós vamos colocando no grupo, vocês podem participar das aulas das outras turmas, isso aí não tem problema, tá bom? Então faça com calma. E não começa um módulo sem tirar todas as suas dúvidas no módulo anterior, porque um módulo vai integrando o conhecimento do outro, tá bom? Então, obrigada. Prazerzão, né?
E vai ser muito especial ter todas vocês conosco, né? E vamos juntas, né? Estamos aí para isso. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Boa Foi um noite. prazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Fiquem Estou bem. aguardando o meu Boa momento. Ah, mas eu vou. Não se preocupe, eu chego sexta. Agora eu estou tranquila. Eu Estou chego sexta. aguardando. A minha hora vai chegar. Vamos sim, vamos conversar. Não se preocupa não, Marta. Então tá bom. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Um abraço, lindona. Gente, obrigada. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Sandra. Tchau, Adriana.